De bairro em bairro, o seu bairro como você nunca viu. Você já viu nos filmes de piratas ou de aventuras aquelas garrafas com mensagens lançadas ao mar? Vem com a gente conhecer o Wesley, do bairro Roosevelt, que cria poesias e as divulga dentro de garrafinhas muito especiais. Um cinéfilo carioca, mas que carrega Uberlândia no coração. Paulo Torres fala da sua relação com o cinema e com o bairro Patrimônio. Quando a sustentabilidade vale muito. Um prêmio recebido na cidade de Franca, mas que apresenta alguns dos pilares da Algar Telecom aqui em Uberlândia. Não saia daí, o De Bairro em Bairro está no ar. Olha, eu cheguei a Uberlândia no início de 1965. Eu tinha 11 anos. Nessa época eu já frequentava o cinema. Nós íamos ao Rio de Janeiro nas férias e eu frequentava o cinema no Rio, que eram grandes palácios cinematográficos. Eu ia ao cinema com meu avô, com meu pai. Época do Cinemetro e vários cinemas enormes, né, que eram chamados de palácios, devido ao tamanho. Era uma outra relação, né? E aqui tinha um cinema que era um dos maiores do estado de Minas, que era o Cine Uberlândia, ali na Afonso Pena, onde hoje é o Bradesco. Tomei um gosto muito grande pelo cinema. O cinema era a grande diversão para mim e para a cidade também, né? Hoje é um pouco diferente. Hoje não existem mais cinemas de rua, né? Os cinemas estão concentrados nos shoppings. Houve um esvaziamento dos centros das cidades, né? Essa transformação urbana, né, das grandes cidades. Então o centro da cidade deixou de ser uma área de lazer como era quando havia os cinemas, né? Nessa época o cinema era o grande lazer da cidade. Você ir ao cinema, você tomar um lanche, você passear na Praça do Balvilelo. Mas eu morava no centro, então eu frequentava os cinemas do centro e a gente circulava muito pelo centro da cidade, não é? Fazendo footing no centro da cidade, né? Na Praça do Balvilelo, os rapazes andavam num sentido, as moças no sentido contrário. Dentro das salas de cinema, os rapazes ficavam em pé, as moças andando dentro da sala de cinema, era uma coisa muito curiosa. Circulavam dentro da sala de cinema e as moças sentadas. Isso até a década de 70. E era um acontecimento social, as pessoas se preparavam, as famílias se preparavam para ir ao cinema. Uma coisa que eu me arrependo muito de não ter notado, é lógico que isso não era... As crianças não faziam isso, né? Um pouco a gente se dava o trabalho de anotar os filmes que tinham assistido ou algum comentário e que cinema assistiu, né? Eu lembro que assisti a Noviça Rebelde, por exemplo, em 66, no Rio, numa dessas idas ao Rio, num cinema Ricamar, que era um cinema que tinha na zona sul do Rio, em Ipanema, na Avenida Atlântica. Tem outro filme também que me marcou muito. At the very beginning, a very good place to start. Eu lembro que aqui nós tínhamos, eu e meus amigos, nós ficávamos esperando o lançamento no final do ano dos filmes do James Bond, desde o primeiro, Dr. No, no início dos anos 60, né? E a gente ficava esperando, como hoje os meninos esperaram, né, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, né? Naquela época nós ficávamos doidos esperando um novo filme da série James Bond. Fiz uma mostra de cinema latino-americano em um filme uruguaio. Eu não me lembro o nome do filme agora.
Mas ele é um filme que era um segurança de um shopping, né? Ele passava a noite no shopping e ele acaba se apaixonando, se interessando por uma moça que fazia limpeza noturna do shopping, não, desculpe, de um supermercado. Esse filme uruguaio, filme muito, muito bom. Está fuerte la canaria esa, ¿no? A esa ya la pesqué un par de veces robando su yogur. E é muito interessante porque eu sou carioca, moro no Patrimônio, na rua Sapucaí, né? Esquina com Corcovado. O bairro, tem uma parte do bairro que as ruas têm nome de bairros do Rio. E fui morar num prédio que tem o nome do Tom Jobim. Então eu falei, eu quero morar no bairro, e eu tinha uma colega que morava lá, nesse prédio, e eu quero morar nesse prédio. Eu quero morar neste prédio, nesse bairro. E não foi por acaso, né? Eu acabei tendo a felicidade, a oportunidade de morar no Patrimônio onde eu queria, onde eu escolhi morar. E é interessante porque o bairro é um bairro de contrastes. É um bairro muito próximo do centro, né? É só atravessar Rondon, você já está praticamente no centro da cidade, né? Passando pelo bairro Tabajaras. E é um bairro que ainda mantém vamos dizer, costumes ainda antigos, né? Você tem casas ainda, casas simples, casas muito antigas. Muito próximo da minha rua tem uma feira, às quartas-feiras. E a semana passada eu me surpreendi, na feira tinha um grupo de músicos tocando, né? Em Uberlândia não é costume você encontrar músicos de rua tocando, né? E tinha um grupo tocando, tinha um contrabaixista tocando contrabaixo acústico, tinha um guitarrista e um violonista. E eles tocando e cantando na feira, né? O pessoal começou a sentar para assistir, e eu até encontrei o Almir e ele comentou, isso só acontece no Patrimônio. O Instituto Algar e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam a 8ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre, a memória de nossa cidade vista e revista, o centenário de Grande Otelo, o maior artista uberlandense, Adib Jatene, o médico de nosso coração, Cícero Naves e o Praia, um amor correspondido, a corrida de cena em Uberlândia, as gostosas recordações do Bauru do Bené e muito mais, já nas bancas. Pedrinho não é de muitas palavras. Às vezes até demora para alguém perceber ele por perto. Na verdade, é a imaginação dele que está sempre longe. O estudo nunca foi seu forte. Até o dia em que encontrou as notas certas. Mas espera aí, o que isso tem a ver com a Algar Telecom? A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é um dos projetos culturais patrocinados pela Algar Telecom. Esse é o nosso jeito de pensar e agir hoje olhando para o futuro, porque acreditamos que a cultura pode transformar a vida de muitas pessoas. Algar Telecom, sempre junto.
Nossa loja é uma loja que fica dentro de um shopping na cidade de Franca. A gente fica muito orgulhoso, por quê? Porque esse prêmio que é promovido por essa rede de shoppings é um prêmio mundial. Eles estão presentes em 12 países do mundo, com vários shoppings, e a nossa loja foi a loja campeã, considerada a mais sustentável da sua categoria em todos os shoppings dessa rede. Então a gente fica realmente muito feliz, e a equipe de Franca é uma equipe que se destaca nessa questão de ter a sustentabilidade realmente inserida na cultura e no seu dia a dia. Gostaria de compartilhar com vocês 2 reconhecimentos que a gente teve relacionados à sustentabilidade, né? O primeiro deles foi em 2012, quando a gente ganhou o prêmio do Sonai Serra, dentre as lojas que estão dentro dos shoppings do Sonai Serra espalhados pelo mundo, com as melhores práticas sustentáveis. Na ocasião, né, a gente abraçou a causa, fizemos várias ações e tivemos esse reconhecimento. E novamente, né, 2 anos depois, a gente conseguiu ser reconhecido pelo mesmo desafio, só que com outras práticas. Nós temos vários projetos relacionados à sustentabilidade, e eu queria destacar 3 projetos que nós executamos, que foi propulsor da nossa premiação, que foi a coleta seletiva, coleta de resíduos perigosos e a coleta de óleo. E através de todas essas ações, nós recebemos esse troféu. Nós ficamos muito felizes por participar dessas ações e ajudar a Algar nos projetos de sustentabilidade. Tem muitos exemplos, eu poderia aqui ficar contando muitas coisas, mas eu vou dar 2 que eu considero bastante importantes. Um é que a Algar Telecom ela tem um número significativo de veículos que rodam na cidade. São os nossos técnicos indo na casa dos clientes, a nossa necessidade mesmo da operação. Hoje, mais de 90% dos nossos carros já abastecem com combustível, que é uma opção mais sustentável, que é o etanol. E isso evita, assim, a emissão de muitos gases de efeito estufa. Então, esse é um exemplo que a gente promove e realmente tem a sustentabilidade no jeito de ser. Um outro exemplo é o benefício que a gente oferece para os nossos clientes que aderem à conta via e-mail, a conta no formato eletrônico, em opção à conta de papel. Sempre que o cliente opta por ter a conta em meios eletrônicos, ele tem inclusive benefícios em minutos por fazer essa opção. Por quê? Porque é bom para o planeta, é bom para a gente, mas é bom para o cliente também. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje, atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. O Instituto Algar e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam a 8ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre, a memória de nossa cidade vista e revista. O centenário de Grande Otelo, o maior artista uberlandense. Adib Jatene, o médico de nosso coração. Cícero Naves e o Praia, um amor correspondido. A corrida de cena em Uberlândia. As gostosas recordações do Bauru do Bené e muito mais, já nas bancas. Beleza pra mim é tudo. É um estado de espírito. Aí o Labelle, ele que me transformou. Eu adoro vir aqui, porque eu sei que toda vez que eu vier aqui, eu vou me sentir bem. Autoestima. Gratidão. Segurança.
projeto surgiu, inicialmente eu trabalhava de barman para sustentar minha arte de bailarino, né? E eu trabalhei num clube de uísque, então cada garrafa de uísque tinha um desenho diferente, um formato, né? E logo depois eu escrevi um poema, que é um conto, que é O Pescador, que é esse daqui, né? E que fala da história de um catador de caranguejos que resolve ser um pescador e sai então à procura dessa busca dele, né? E que num determinado momento da história ele acha uma garrafa presa em uma rede, né? E que dentro dessa garrafa tem uma mensagem, né? Então surgiu daí. Esse poema veio reforçar a ideia de eu colocar meu poema nessa forma poética. Eu fui para o Rio de Janeiro e lá eu resolvi lançar a caipirinha, comecei a fazer caipirinhas na praia do Rio de Janeiro, que não tinha vendedores de caipirinhas na praia. E assim, as pessoas pediam depois os brindes, né? Eu falava, não, então em vez de eu te dar uma caipirinha, eu vou te dar uma coisa melhor. Eu te embriaguei o seu corpo, aí eu vou embriagar a sua alma. Aí eu dava uma dose poética para as pessoas que compravam as caipirinhas. Mas tinha pessoas que não bebiam e queriam, não quero beber, mas eu quero a poesia. Aí eu comecei a comercializar alguns poemas. São poemas de minha autoria. Eu escrevo assim, a inspiração, a vida inspira, né? Assim, eu tenho um pensamento que o que inspira para a gente criar, né, para o artista, eu penso comigo que é a memória, né? A memória de vida e a experiência é que tem esse caminho para você começar a criar. Então, às vezes você vê uma cena, alguma coisa, você se sensibiliza, aí você escreve, né? Certo dia, num vilarejo, à beira do mangue, pensou que além de catador de caranguejos, seria pescador. Saiu então em alto mar para recolher as oferendas que Deus o tinha. Muitas pessoas falam assim, você não vai lançar um livro. Eu tenho os 2 livros registrados, né? E eu penso que não, eu não pretendo trabalhar com um livro. Eu acho que esse trabalho é uma maneira lúdica de apresentar e é gostosa de apresentar assim para as pessoas presentearem o poema com um tema, em vez de dar um livro com vários poemas. E às vezes uma boa leitura de um texto, de um poema, de um conto, pode despertar essa coisa que está guardada nas pessoas e que elas não se deram conta disso, né? E que é muito importante para a formação do caráter da pessoa e é bom para a gente, né?